Pessoal, boa noite para todo mundo. Vocês estão assim, tá um calor aí, né? Agora deu uma esfriadinha, né? Olha, é uma alegria estar aqui. E eu queria começar contando como eu comecei. Eu comecei com 15 anos de idade, chegando na casa espírita. Tinha lido o livro Nosso Lar e cheguei na casa espírita, e foi a partir dali que eu comecei a construir algo que eu considero talvez o maior patrimônio da minha vida, que é a minha maneira de pensar, a minha maneira de interpretar o mundo. E depois muito tempo se passou e essa minha percepção se confirmou. Então eu queria ter um papo bastante aberto. Qual o papel do Consolador para a juventude? E a gente falar sobre isso. Porque ao longo da vida de todos nós, de vocês, de todos nós, vocês vão ser expostos a muita teoria. Vocês vão ser expostos a muita visão de mundo. Então, é um grupo de amigos que começam toda conversa, toda aproximação, toda abordagem vai tentar te transmitir uma maneira de você ver o mundo. Uma maneira de você olhar para você mesmo. E uma maneira de você olhar para as pessoas. Pode parecer inocente. Pode parecer ingênuo. Mas com o tempo você muda. A sua aparência física começa a mudar. Seu vocabulário começa a mudar. As pessoas que você começa a escolher para conversar muda. Seu crush muda. Está usando isso ainda? Essa expressão? Não sei. Você está desatualizado? Está usando ainda? Tá. Já está meio desatualizado. Qual que é a melhor hoje? Acho que agora é namorado mesmo, não sei. Ficante? Ficante também. É. Então, se o seu ficante muda, né? E com base nessa visão que você tem de você, com base nessa visão que você tem das pessoas, e com base na visão que você tem do mundo, você começa a fazer escolhas. É aí que mora o perigo. Porque aquela conversa, aquele encontro, aquela turma, que parecia ser algo casual, que parecia ser algo inofensivo, começa a afetar a sua vida. Então, quando eu chego no grupo espírita e eu começo a pensar de uma maneira diferente, eu fui fazendo escolhas na minha vida que determinaram o meu futuro. Porque eu comecei a minha encarnação numa situação de vulnerabilidade. Eu não sei se tem alguém aqui que viva isso, mas a minha vida na juventude foi muito perigosa. Muito perigosa pelo quê? Dos 0 anos até os 10 anos de idade, eu morei com 8 famílias diferentes. Então, do 0 aos 8 anos de idade, eu só morei com a minha mãe 1 ano. Então isso significa que eu fiquei meio solto. E eu fui exposto a tudo quanto é tipo de gente que vocês puderem imaginar. A tudo quanto é tipo de situação. Tudo. Então,
Eu fui exposto à situação de pessoas usando droga. Eu fui exposto à situação das pessoas se perdendo na sexualidade. Eu fui exposto à situação de pessoas roubando. E sozinho. Porque eu não tinha com quem trocar. Eu não tinha com quem conversar. Então, eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui. Então, você pode chegar num grupo e a pessoa vai chegar para você e falar que você é magro demais, ou magra demais. A pessoa vai falar que você é feia, você é feio. Ou a pessoa vai falar que você é pobre. No meu caso, eu era magro, feio e pobre. Bem feio. Eu até tenho as fotos, mas eu acho que eu não vou divulgar, não. Por caridade. Meu filho pega as fotos, fica gozando, fazendo bullying. Então eu ouvi coisas que, se eu tivesse assimilado, eu não estaria aqui falando para vocês. Com 10 anos de idade, a minha mãe me busca. Fiquei um tempo com meu pai, fui para a cidade, morei com outras famílias, da família do meu pai. Esse giro, que foi uma bênção. Porque estava me preparando para o que eu viria fazer depois. Circular por tudo quanto é lugar. E eu precisava ser uma pessoa adaptável. Eu precisava desenvolver um pensamento universal. Então eu precisava disso. A questão não é as pedras que a vida joga em você. É o que você vai fazer com elas. Então, quando eu fui morar com a minha mãe, era uma situação muito delicada. Porque meu padrasto já tinha 3 filhos, um esquizofrênico. Hoje, além de esquizofrênico, ele é viciado em cocaína e crack. Semana passada nós conseguimos interná-lo depois de 45 anos. Ele aceitou fazer um tratamento. Então, meu padrasto e minha mãe tiveram uma filha, que é minha irmã. Então, tinha 3, 4, comigo 5. Com 14 anos, minha mãe pegou a chave, eu comecei a trabalhar com office boy, ela falou assim: meu filho, agora é com você. Porque a gente não tem condição de comprar nenhuma cueca para você. Então veja, eu não estou falando só de vulnerabilidade financeira. Eu estou falando de todas as vulnerabilidades. Então é nessa hora que eu chego na casa espírita. Quando eu começo a assimilar o Consolador, a primeira coisa que eu vou construir, e é aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês. A primeira coisa que você tem que construir, você. Quem é você? O que você quer? O que você está disposto a suportar? O que você vai deixar os outros fazerem com você? Que tipo de relação doentia você está disposto a bancar? Então, meu primeiro passo foi construir quem eu sou, o que eu mereço, o que eu quero fazer. E veja, nessa hora, você vai ter que tomar uma decisão. Só tem 2 caminhos. Ou você se afoga na mágoa e no ressentimento e fica colocando a culpa nos outros, e aí você para e vai ficar o resto da vida colocando culpa em alguém, sem assumir responsabilidade pelo seu futuro, porque eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter culpado meu pai, eu poderia ter culpado minha mãe, eu poderia ter culpado todas as pessoas por tudo que eu não tive. E eu vi amigos fazendo isso. Eu vi amigas fazendo isso. Você vai se afogar. Se esse for o seu caminho, você vai se afogar. Você vai destruir sua vida. Então eu tirei isso. Não quero culpar ninguém. Eu quero me construir. E o que a doutrina espírita, o que o Consolador me trouxe? Eu sou
imortal. Agora veja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou falando isso porque eu li no Livro dos Espíritos. Eu participei de 5 reuniões de materialização. Na última, o Espírito me operou por 15 minutos. Ele tocou, tirou meus óculos, tocou em mim por 15 minutos. Eu tenho certeza absoluta, mas eu não tenho como te transmitir isso. Eu não tenho como te transmitir isso. Então, o que eu vivi confirmou o que eu aprendi. Eu sou imortal. E os imortais tocaram em mim. Pegaram em mim. Tiraram meus óculos. Quando acabou a reunião, eu não sabia. Saiu todo mundo, cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Eu falei, gente, eram 40 pessoas na reunião. Cadê? Olha. Aí a senhora, olha gente, pelo amor de Deus, olha. A senhora abriu a bolsa, meus óculos estavam dentro da bolsa dela. Você é imortal. Pensa nisso. Pensa nisso. Domingo passado eu fui visitar a irmã da minha mãe, tia Betinha, na UTI. Metástase. Ela estava morrendo. Eu sentei ao lado da cama dela, peguei nas mãos dela, ela falou assim, filho, eu estou com medo de morrer. Eu não quero dormir, porque se eu fechar o olho eu vou morrer. E eu fiquei meia hora falando com ela sobre morte. É isso que é o Consolador. O Consolador é isso. É isso. Tudo aquilo que molda a sua identidade é eterno, porque você é imortal. Pensa nisso. Então você pode fazer escolhas temporárias, ou você pode fazer escolhas permanentes, porque você merece o melhor. Essa é a primeira coisa. Para mim é a principal. Porque tudo o que falaram para mim, todas as lutas que eu passei, depois que eu aprendi isso, não me apagaram. Eu caminhei de cabeça erguida. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você estiver num grupo na escola, quando você for formar amigos, quando você for sair, quando você for discutir algum assunto, eu só quero que você se faça a seguinte pergunta: isso é conversa de gente imortal? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho 3 coisas para conversar com você, só 3. Segundo, sexo, sexualidade. Nunca ninguém sentou comigo para falar sobre sexualidade. Então eu tive que ir construindo, e eu tive que ir vivendo. E nesse caminho eu cometi muitos erros. Então o negócio é o seguinte, eu vou falar aqui direto, eu vou falar na veia, é papo reto. Não interessa a sua orientação sexual. Relaxa. Sexo é o seguinte, a maior energia da sua mente é a sexualidade. Sexo é mente. Sexo é energia. É a sua energia criadora. Com quem que você vai compartilhar isso? É simples. É simples. É simples. E toda vez que eu compartilho a minha energia sexual com alguém, eu estou criando um vínculo com essa pessoa, porque eu sou imortal e ela é imortal. Só quero que você pense 2 coisas, que é só isso, interessa. Qual orientação, qual que é a... Isso não tem relevância. Tira isso da sua cabeça. Se é isso que está te angustiando, tira isso da sua cabeça. Não me interessa. Não me interessa com quem, não me interessa como. Isso não tem importância. O que tem importância é a qualidade espiritual da pessoa com quem você está compartilhando a sua energia co-criadora. Por quê? Você pode adoecer emocionalmente por causa disso.
Você pode se contaminar espiritualmente por causa disso. Não por causa do sexo, por causa da energia ruim da pessoa. E entenda uma coisa: toda lágrima que você derramar em alguém, você vai chorar. Não é praga, não. É só constatação. Não estou rogando praga. Quem chorar por causa de você, você vai chorar. Porque você vai colher. Então, independente da sua orientação sexual, isso não me interessa. Isso não tem importância. O que tem importância é a escolha que você faz de como você vai viver essa sua energia. E se ela está direcionada para o bem, para o seu bem, para o seu bem. Por quê? Eu já perdi muita gente que suicidou por causa disso. Eu tenho várias pessoas que hoje são alcoólatras, que hoje estão usando crack, que hoje estão aplicando heroína, por causa de relacionamento amoroso. Então aqui, eu não quero trazer uma falinha aqui moralista, nem trazer uma listinha do que pode e do que não pode. Porque a minha orientação para você é de Paulo. Pode tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Só que se você... E aqui vem um segredo. Tá gravando isso não, né? Tá, né? Eita. Tá gravando isso? Depois apaga. Porque se você escolher alguém para compartilhar sua energia sexual, e essa pessoa for espiritualmente mais brutalizada do que você vai sair ferido. Anota isso. Anota isso. Você pode escrever isso na sua agenda. Porque é o velho ditado popular. Quem anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. É simples. Saiba escolher. Não me interessa quem. Não me interessa como. E sua orientação sexual não tem importância. Eu não estou interessado nisso. Isso não tem importância. Porque no final das contas, são dois imortais se encontrando. Trocando energia sexual. E essa energia sexual, ela pode minar sua vida, ou ela pode construir sua vida. Porque é maravilhoso você poder ter alguém que você ama, para poder trocar energia sexual. Para poder compartilhar. Para poder dividir. Para você apoiar essa pessoa te apoiar. Encontre alguém que encha o seu balão. E se afaste de quem fura seu balão. Porque você está lá todo bonitinho, enchendo e subindo, e arruma alguém que vem com um espeto e começa a te expulsar. Você fura. Você fica todo furada ou furado. E começa a cair. É só isso que eu tenho para te dizer. Que eu caí várias vezes. Se eu contar a minha história para um carroceiro, até o cavalo chora. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Escolha bem. Escolha bem. Então, você é imortal. Escolha bem. Terceiro ponto importante. E antes de passar para o terceiro ponto, essa escolha, essa construção de quem é você, Você olha no espelho e você está enxergando o quê? O que você está projetando em você? Você é o seu maior inimigo ou o seu maior amigo? Quando você fica diante do espelho, você é o seu maior inimigo? Você é a sua maior inimiga? Você fica jogando lixo na sua identidade, é isso? Porque não é isso que o Consolador veio te ensinar. O que o Consolador veio te ensinar é que você é imortal e co-criador. Tem um infinito te esperando. E tudo é lícito, mas tem coisas que não vão te fazer bem. Porque você está numa faixa evolutiva.
Você está numa faixa evolutiva. Abelha suga néctar, urubu come carniça. Não tem problema nenhum. Cada um está na sua faixa. O que não dá é para misturar. Então seleciona. Entenda isso. Nós podemos fazer escolhas. Só tem uma lei do universo. A vida devolve a você o que você der. Principalmente em assuntos do coração e da sexualidade. Terceiro ponto. O que você vai fazer? O que você vai fazer nesse mundo aqui? Você veio aqui fazer o quê? O que te traz realização? Qual que é o seu chamado? Você veio fazer o quê aqui? Mas não é, aí é genérico. É fazer mesmo. O que você vai escolher fazer? E aqui eu estou falando de vocação e profissão. Porque é o seguinte, gente. A vida em comunidade, ela apresenta milhões de demandas. E você nasceu com talentos para atender algumas delas. É isso. Você nasceu com alguns talentos. E quando você fizer algo que é sua vocação, você vai sentir uma coisa estranha, difícil de dizer. Essa coisa se chama realização. Realização. Você tem que pensar nisso. Só que eu quero te trazer algo para te ajudar a pensar nisso. E eu quero te falar agora sobre programação espiritual. Muita gente acha que programação espiritual é assim. Eu nasci, aí está programado de eu encontrar o Nicolas. Aí encontrei o Nicolas vai ser meu amigo, meu melhor amigo. Está programado. As pessoas acham que é assim. Aí encontrei ele, meu melhor amigo. Aí está programado que eu vou casar com a Gabriela. A Gabriela ficou até fria agora. Programação espiritual não é isso. É um pouquinho mais complicado. Então agora eu quero trazer para você a imagem da teia de aranha. Como é que funciona a programação espiritual? Primeiro, as encarnações, as nossas encarnações se dão em períodos. Então vem você e uma galera. A sua galera. A sua galera. É assim que funciona. Então, eu nasci e mais ou menos junto comigo vem a Gabriela, que eu conheci no Egito há 6.000 anos. Já tem 30 encarnações que a gente tromba. Ela está por perto. Mas, está por perto a Mariane. A Mariane eu encontrei na Grécia, há 4.000 anos. Está por perto a Alice. A Alice eu encontrei em Roma. Está por perto a Bianca. Essa aqui eu já lá no Egito. Está por perto o Rafael. Está por perto o Vitor Hugo menino. E está por perto uma turma que eu prejudiquei demais. Está tudo por perto. E a programação é assim. É uma teia de aranha que, se eu for para cá, eu encontro essa turma aqui que não tem novidade nenhuma, porque a gente já está há 5.000 anos. Se eu for para cá, não tem novidade. Se eu for para frente, não tem novidade. Então a programação é a rede que você foi colocado. É a rede que você foi colocado. Dessa rede você não sai. Nem fazendo birra. Nem fazendo birra. Perceberam? O que significa isso? Que na sua programação espiritual tem um componente que se chama escolha. Algumas coisas você não escolhe. Por exemplo, pai e mãe, não escolhe. Aí você já caiu
preso na rede. Você não escolhe. Mas algumas coisas você escolhe. Você escolhe. Algumas coisas na sua rede estão complicadas. Por quê? Porque você trouxe. Então, entenda, gente. Deus não está preocupado em te punir. Se você está achando que a bagunça da sua vida foi Deus que colocou, você está enganado. Ele está querendo tirar. Quem colocou foi você. E você não veio aqui para ficar chorando em cima da sua bagunça. Você veio aqui para arrumar a sua bagunça. Você veio aqui para limpar a sua rede. Então, programação é probabilidade, gente. Probabilidade. Quem está no ensino médio aqui? Probabilidade. 3 letras. Você lembra lá das letrinhas? Eu tenho guanina, citosina, timina, adenosina. Quem lembra? Forma o código de 3. Cada códon, 3, não é? Você vai formando os aminoácidos. Mas peraí, eu tenho 4 possibilidades. Quantos aminoácidos que eu poderia ter? 4 elevado a 4, 64. Só tem 20. É uma rede. Sua programação também. É uma rede. É uma rede. Por isso que eu encontro com a Mariane, aí a gente constrói uma relação e tal, aí eu começo a repetir. Aí se você assistir a gravação, mesmas coisas que eu falava para ela no Egito, aí eu estou falando agora, aí ela falando comigo também, aí não deu certo. Tá? Nossa, deu certo. A Mariane está aqui. Ela está na minha rede. Aí eu caio. Vou dar outro exemplo, que ela está brava. Eu caio na Alice. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí você acha que assim, nossa, aconteceu uma coisa inesperada. Eu divorciei, encontrei outra pessoa. Ah, é? Ó, essa aqui que você casou na primeira vez, já é a 50ª. E a que você encontrou de novo, já foi 45 vezes. E aqueles ficantes seus? Aquele ficante você já encontrou ele em Roma, na Revolução Francesa. Todas as vezes foi ficante. Vocês foram ficante. Essa é a sabedoria da programação espiritual. Então perceba, a todo momento você está fazendo escolha. Isso é física quântica, gente. Se você está pensando aí em leis de Newton, trajetória de uma partícula, você está danado. A cada passo, você pode construir ou destruir. Você está construindo. Acontece o mesmo na profissão. Se a profissão, se a vocação é algo que veio meio travado na sua vida, você vai ser levado na enxurrada e vai chegar lá e não tem jeito. Você acaba chegando e fala, nossa, mas o que aconteceu? E chegou. Eu fiz 3 concursos para ser promotor. Aliás, a história é curiosa. Com 7 anos de idade, eu pegava enciclopédia de medicina, que eu queria ser médico. Só que eu não tinha dinheiro para fazer medicina. Então, com 14 anos, a minha mãe me deu uma palestra motivacional. Ela falou assim, você não vai conseguir pagar isso. Aí eu passei num concurso do fórum, fui ser escrevente. E o que eu falei? Deus me livre de ser juiz. Deus me livre. Isso é uma porcaria. Isso é horrível. Eu não quero isso nunca. Aí fiz concurso Ministério Público, tomei bomba. Fiz a 2ª prova.
Perdi por 1 ponto. Fiz a terceira prova. Eu passei na prova de múltipla escolha, eu passei na prova aberta, eu fui para a prova oral, eu perdi por meio ponto. Aí abriu a prova para juiz em Minas Gerais, no tribunal que eu trabalhava. Aí o que eu falei? Deus me livre. Não faço. Eu não faço. Eu não faço. Aí uma amiga chegou e falou assim: posso te dar uma sugestão? Faz. Se você passar, você pensa. Então tá bom. Adivinha? Passei em 7º lugar. E a coragem de desistir? Não tive. Não tive. 30 anos se passaram. Mas eu aprendi uma coisa que uma freira me disse: floresça onde Deus te plantou. Porque você tem que aprender a florescer, porque nem sempre você vai poder escolher o terreno. Então eu aprendi. Congresso do Céu, janeiro de 2020. Eu estou aqui, jantando, com Irvênia Prada, Sérgio Lopes. Eu falei: daqui 6 anos eu aposento. A rede, lembra da rede? Lembra da rede? Daqui 6 anos eu aposento. Eu vou fazer medicina. Agora eu vou fazer esse negócio. Agora eu vou. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu estou numa rede. Aí a doutora Ivina falou assim: posso dar uma sugestão? Medicina são 6 anos, espera um pouquinho. Mais residência, uns 10 anos aí, Haroldo. Faz o seguinte. Eu tinha falado o que eu queria. Cérebro. Neurociência. Falou: faz psicologia. Psicologia da área de saúde. E faz uma pós em neurociência. Eu cheguei em Belo Horizonte, a rede, gente. Era final de semana, o céu era final de semana. Eu cheguei em casa domingo. Segunda, ainda estava de férias. Segunda eu estava de bermuda, chinelo e camiseta. Falei: eu vou lá na faculdade, eu vou ver esse negócio. Obtenção de novo título, porque eu não estava disposto a fazer vestibular. Já vou dar obtenção de novo título. Aí eu cheguei lá e falei, secretaria, e falei: moça, como é que é um negócio aqui de obtenção de novo título? Ela falou: por quê? Não, porque eu queria saber da psicologia. Ah, vem cá. Não, é o seguinte, não, mas alunos idosos têm um desconto. Aí eu falei assim: de quanto desconto? 40%. Aí eu sou idoso. Saí de lá matriculado. Fevereiro agora, começa, eu estou no 7º período de psicologia. Aí eu fui olhar na PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduação para neurociência. Me inscrevi. Veio a pandemia. Eu fiz online. Híbrido, né? Ir lá 3 vezes. Concluí. Fiz a prova do mestrado na UFMG. Em neurociência. Na pandemia. Passei. 14º lugar. Em 1 ano e meio eu defendi meu mestrado. Faltando 1 semana para eu defender, eu recebo um recado no LinkedIn de um neurocirurgião de Toronto, dizendo que me conhecia e queria fazer um call comigo pelo Zoom. Eu fiz o call. Nós terminamos a reunião. Ele falou: você é o seu orientador de doutorado. Eu falei: mas eu nem defendi o mestrado. Não, mas dá uma olhada. Fui olhar. Eu defendi o mestrado dia 15, a prova do doutorado é dia 22. Significa que eu tinha que preparar minha dissertação e tinha que escrever um projeto de doutorado. Eu falei: eu já estou sem freio na descida, agora vai. Passei em 2º lugar geral na UFMG. Conclusão. Eu já fiz os créditos do doutorado,
Já fiz todas as matérias. Isso foi... Ou seja, nós estamos em janeiro de 2023. O último céu foi em janeiro de 2020. 2020? 2021. 2022. Eu estou no 7º período de psicologia. Eu defendi o mestrado. Julho do ano que vem, eu defendo o doutorado. E já tenho o convite do pós-doutorado. Mas as coisas não podem ser tão simples. Ano passado, a minha mulher chegou com um folder de um curso de biomedicina. Eu já estou no 2º ano de biomedicina. 2 graduações. Porque o sonho que eu tinha com 7 anos de idade, eu estou realizando agora. Então, entenda uma coisa. Você pode ter uma formação, 2 formações, 3, 4. Você pode ter 20 profissões. Não se prenda. Você pode formar em letras, filosofia, engenharia, medicina, arquitetura. Vamos pegar uma mais simples aí agora. Química. Quem é que falou? Você não pode? Quem é que falou? Possibilidades. Porque você está fazendo micro-escolhas todos os dias. Você está fazendo micro-escolhas. Eu só estou aqui te contando essa história porque janeiro de 2020 eu saí fazendo escolhas. Então vamos lá. Pega o teu livro dos Espíritos. Dá uma lida nele. Dá uma lida. Defina quem você é. Não me interessa o que dizem sobre você, não me interessa o que você já viveu. Eu não estou interessado no que você já viveu. Não me venha aqui chorando com churumela. Defina quem você é, o que você quer ser. Defina com quem você vai compartilhar sua energia de co-criador, sua energia sexual. Escolha algo para você deixar uma marca nesse mundo. Algo para você fazer. E o resto, Haroldo? O resto você vai descobrir no caminho. No silêncio da noite. Para de culpar as pessoas. Não vem com esse negócio de culpar papai e mamãe. Essa desculpa para mim não cola. Para com isso. Não vem com esse negócio de deixar as pessoas definir quem você é. Assuma a responsabilidade. Assuma o comando. Você tem um conjunto de ensinamentos na mão para te mostrar quem você verdadeiramente é. Separa uma agenda. E no dia do seu velório você faz uma avaliação. Porque vai ter o seu velório, você está sabendo, né? Todo mundo aqui. Você vai avaliar. Você escolheu? Você construiu? Você honrou? Você foi autêntico? Você foi autêntico? Ah, mas tem coisas que aconteceram comigo. Tem, e vão acontecer mais um tanto de coisa. Se prepara. Se prepara. E eu vou terminar dizendo o seguinte. Essa moça postou esse depoimento no Instagram. Ela tentou suicídio. E ela estava na UTI. E aí chegou um médico para ela e falou, por que você fez isso? Por que você fez isso? Ela falou, eu não quero viver. Eu não quero viver. E aí ele falou para ela, o que é isso aqui? Era o aparelho do coração. Fazendo assim, ó, para baixo, para cima, para baixo, para baixo. Ela falou assim, isso é um eletrocardiograma, está monitorando meu coração. Ela falou, não. Isso aqui é o símbolo da vida. Se tiver altos e baixos, você está vivo. A hora que tiver uma linha reta, você está morto. O médico saiu. Uma hora depois entrou a enfermeira. Ela perguntou, moça, quem que foi esse médico que entrou aqui? Ela falou, não tem médico. Não tem.
O médico entrou aqui e conversou comigo. Falou, não, nós estamos no plantão, não tem nenhum médico, vai chegar daqui 2 horas. Então, se você está numa baixa agora, joia. Se você está numa alta, joia. A hora que estabilizar, eu mando uma coroa de flores. Então, erga a cabeça. Usa o que você aprendeu e faça escolhas. Faça escolhas. É só para isso que o Consolador foi revelado. Para você fazer melhores escolhas. Desculpa, era só isso que eu tinha para dizer. Obrigado, gente. Então, a gente agradece, né, gente, o Haroldo, pela disposição, com o desafio do som aí, né? Estamos competindo hoje, mas deu tudo certo, graças a Deus. E a gente vai abrir para perguntas e respostas. A gente ainda tem uns minutinhos e a gente vai abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Um de cada vez. Haroldo, Oi? Calma, eu travei um pouquinho. Não, fica Eu queria tranquilo. saber como que a gente tem que lidar com a perspectiva da sociedade frente à não valorização dos problemas que a gente tem de viver, porque a sociedade prega muito que a gente sempre tem que estar de forma linear, nada pode transparecer caos. A sociedade é contra o caos, de certa forma, sabe? Você falou muito sobre o caos, né? Sobre baixos e altos. E o universo por si só já é um sistema totalmente caótico. Como que a gente pode lidar? Isso é muito pregado até mesmo por muitos gurus, muitos coaches, dessa busca pela paz plena e tal. Como lidar com isso? Como é que você chama? Nathan. Natan, é uma aparente desordem. É uma aparente desordem. Eu vou só te dar um exemplo. Você tá em qual... Você está cursando? Último período de engenharia. Legal. Então, você estudou um pouquinho de orbital, suborbital, não é? Então, você sabe, por exemplo, um elétron que está no nível 3, nível 2, ele não faz orbital D, ele só faz SP. Então é o seguinte, nível 2 significa que ele está a uma distância do núcleo. Ele não sai daquela faixa. Só que é o seguinte, Nathan, ele está, eu vou falar girando, mas você sabe que não é girando. Ele está loucaço ali. Que ele passou no Enem, está louco. 22.000 quilômetros por segundo. Mas se ele está no nível 2, ele não sai do nível 2. Se ele está no orbital S, a movimentação dele é um donut. Você sabe disso. Se ele está no P, a movimentação dele é um alter. Não tem para lá nem para cá. Você sabe disso. Então é uma ordem absurda. É um negócio fluido, mas que no final é uma ordem absurda. Sua vida também. Só que é o seguinte. A gente cresceu assim. Ah, que você tem que fazer engenharia, Natan. Ah, porque você tem que fazer... Ah, Natan, porque você tem que ir no tal lugar. Ah, Natan, não sei o que... Até alguém chegar para você e falar assim, Natan, se eu te colocar agora, olhando para essa parede aqui, quanto tempo você consegue ficar olhando para essa parede aqui sem perder a concentração?
Se eu colocar você sozinho numa sala, e meu objetivo é te irritar, a ponto de você quebrar a cadeira, quanto tempo você consegue conviver com a sua raiva sem se mover? Então, Nathan, deixa eu te falar uma coisa. Nós ocidentais cometemos um grande equívoco. O mais importante a gente não sabe lidar. Então, por exemplo, raiva, frustração, medo, solidão. E aí o que acontece? Pode passar para ele. Então, Nathan, se você não fizer um investimento nessa sua construção interior, palavras, pessoas e acontecimentos passam a ter mais força do que deveria. Entenderam, gente? Elas têm um impacto. Não vamos ser cínicos. As situações têm um impacto. Agora, elas podem ter um impacto desestruturador. Isso é com você. Obrigado pela resposta. É justamente aquilo mesmo que um pensador, tipo assim, não muito querido, Osho, fala sobre esses sentimentos que não são muito apreciados pelo ser humano, né? Ele diz que a gente tem que aprender a conviver, aceitar e... Enfim, obrigado. É isso aí. E como no Livro dos Espíritos também falam, né? Então, e é preciso isso, viu, Nathan? É preciso isso, gente. Porque as situações, elas vão te desafiar, gente. Situações vão te desafiar. Então, a gente precisa começar a investir nessa construção interior.